Olá, estamos começando mais um curso de filosofia. Pessoal do Face, sejam todos bem-vindos aí. Espera aí, deu um probleminha aqui no Insta. O pessoal do Face já está aí. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre o cômodo da felicidade. O tema de hoje é o cômodo da felicidade. Vamos discutir um pouco aquilo que nós já estávamos falando, né? Falamos de vida interior na semana passada e hoje a gente vai usar esse conceito do cômodo da felicidade. Nós vamos trabalhar um pouquinho com Schopenhauer, vamos lá para Rousseau, vamos pegar uma música do Vinícius de Moraes e dar continuidade a isso que a gente vem fazendo nesse ano aqui de janeiro, né? São muitas lives todas as semanas. A gente começou o ano passado, fizemos na pandemia todos os dias, agora às segundas-feiras, e eu estou aqui em Campos do Jordão ainda, vocês estão vendo o visual, né, daqui da montanha. Estou trabalhando num livro meu, num romance, mas eu paro com muito prazer essas segundas-feiras para que a gente possa meditar sobre filosofia, refletir sobre a beleza da filosofia, né, Dene, meu amigo, refletir sobre o significado, sobre a complexidade que é o filosofar. O que é esse cômodo da felicidade? Eu queria, estou olhando para cá e para cá, porque o pessoal do Insta está aqui, o pessoal do Face está aqui. Eu queria começar a refletir com vocês sobre o cômodo, né? O que é cômodo? Cômodo é um espaço. A gente tem um cômodo na casa da gente que a gente gosta mais. A gente tem um cômodo que de repente a gente gosta de ficar para ler, que a gente gosta de conversar com as pessoas, que a gente gosta de comer. Existe dentro da gente um cômodo também, um cômodo, um espaço privilegiado da felicidade. Nesse cômodo, nós temos a relação entre afetos e pensamentos, que são dois temas que estavam muito presentes na obra de Aristóteles. A reflexão sobre o que é afeto e o que é pensamento. Algumas coisas que eu aprendo porque elas me afetam. Eu aprendo sem pensar. Eu vou direto para os afetos para chegar no pensamento. Imagina o seguinte, eu coloquei o dedo, eu criança, coloquei o dedo e levei um choque. Aquilo me afetou e eu vou ficar com medo de colocar o dedo naquele buraco que se coloca uma tomada ali, porque o afeto gerou alguma reflexão no meu pensamento. Pode se dar ao contrário. Minha mãe me ensinou que eu não devo colocar o dedo no buraquinho da tomada. Então eu aprendi pensamento e eu não vou ser afetado por aquilo. Então essa relação de pensamento e afeto é uma relação importante para a gente compreender esse cômodo da felicidade. O que eu aprendo como pensamento, o que eu aprendo como afeto. Em princípio, o pensamento ele me ajuda a aprender com mais rapidez e com menos sofrimento. Os afetos, embora me tragam coisas maravilhosas, eles também me trazem sofrimento. E aí eu tenho dificuldade, às vezes, de compreender o que significa, significa esse sofrimento. E como que o sofrimento pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, a primeira reflexão é essa dimensão dos afetos e do pensamento. Dentro disso, nesse cômodo da felicidade, preciso pensar na palavra limpeza. Quando eu tenho um cômodo que eu gosto na minha casa, eu só gosto desse cômodo, eu só fico com muita frequência nesse cômodo porque ele está limpo. Se esse cômodo estiver sujo, como é que eu vou ficar ali recebendo pessoas ou eu sozinho mesmo? Eu tenho um cômodo, né? Um dos cômodos que eu mais gosto da minha casa é a biblioteca. Então eu vou ficar sentado lendo, mas se estiver sujo, se estiver cheirando mal esse cômodo, o que eu vou fazer nesse cômodo? Esse cômodo, que era um cômodo importante para mim, ele deixa de ser. Ele perde o seu significado porque ele está sujo. Eu preciso limpar o cômodo da felicidade. Como é que eu limpo o cômodo da felicidade? Fazendo uma reprogramação. Muitas vezes as experiências negativas, elas são muito fortes na gente.
E essas experiências negativas, experiências de abandonos, experiências de partidas, experiências de traição, experiências de dores, essas experiências negativas, elas fazem com que eu fique sujo. E eu preciso limpar isso para que eu consiga experimentar novamente uma história de amor, uma história de amizade, uma história de trabalho, ou uma história de confiança em mim mesmo. Esse cômodo da felicidade, ele vale para qualquer instrumental do existir humano. Pode ser onde eu trabalho, pode ser com os amigos que eu tenho, pode ser com os meus vizinhos, pode ser com a minha família, pode ser uma história de amor. Para que eu consiga compreender essas coisas, né, que eu estou vivendo, eu tenho um fluxo de vivências que me levou a ter algumas experiências dolorosas. Eu preciso limpar isso. Eu preciso limpar esse cômodo. E ao limpar esse cômodo, eu tenho que ter uma conclusão, uma apreensão de que o mundo exterior, ele é um espelho do mundo interior. Lá fora é o aqui dentro. Eu olharei as coisas lá fora de acordo com como as coisas estão no meu cômodo da felicidade. As coisas, elas podem ser magníficas. Eu estou falando para vocês dessa paisagem aqui de Campos, que é linda. Como é lindo você estar... Eu amo o mar, por exemplo, né? Você andar na praia. É um prazer aquilo, mas se eu estiver sujo, se o meu cômodo da felicidade estiver sujo, não adianta. Eu posso andar pela praia do mar, eu posso andar pelas montanhas, eu posso estar num lugar incrível e eu não vou experimentar, eu não vou sentir, eu não vou viver essa felicidade. Eu não vou ter condições de compreender a beleza do que é essa felicidade. Peguei aqui uma frase que eu gosto muito de Tolstói e eu uso essa frase, né, muitas vezes em palestra, em livro. Ele diz assim, né, Tolstói, esse grande escritor russo, olha a beleza dessa frase, a simplicidade dela. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para fogueira. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para fogueira. O que significa isso? Imagina, você está passando por um bosque. A quantidade de coisas que você pode ver no bosque. De plantas, de cheiros, de animais, de barulhos, de sons, de tons, de tudo. Eu passo por aquele bosque e eu só vejo lenha para fogueira. Por quê? Porque a minha vida interior é assim. E aquilo que eu vejo, que é só ver lenha para fogueira, é o resultado do cômodo da felicidade que há dentro de mim. É um espelho isso. O cômodo da felicidade pode ser um incômodo. E eu vou me incomodando com as paisagens que eu vejo porque eu não estou bem. Por isso que na minha relação com as pessoas, às vezes, eu tenho uma relação infernal com o outro. Eu cobro demais o outro, eu exijo demais o outro, eu reclamo demais o outro, porque eu não estou bem. O problema está em mim. A história do mau humor, né? Nossa, para mim é uma dificuldade conviver com pessoas mal-humoradas. É um peso isso, né? Porque eu tenho uma tendência de acordar bem-humorado, de brincar com as pessoas, de cumprimentar todo mundo. Nos lugares em que eu trabalho, aí você vê aquela pessoa amarrada. Por que ela está amarrada? Porque o cômodo da felicidade dela está sujo. Então ela não consegue, ela só vê lenha para fogueira, ela não vê nada além disso. Ela só vê as idiosincrasias dela, ela só vê os pessimismos. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo na vida, tudo vai ser complicado. Isso é uma tristeza imensa. Mesmo nas coisas positivas, a gente vê de acordo com o nosso interior. De repente um poeta olha para uma paisagem e ele fica imaginando, né, os elementos simbólicos que moram, que vivem naquela paisagem. Um homem de negócios olha para aquela paisagem e imagina que ele pode criar um hotel ali, naquela paisagem. Ele pode ter um hotel preservando a natureza, ele vai colocar daquela maneira. Um químico vai olhar para aquela paisagem e vai ter uma outra sensação daquele olhar. Um botânico, uma outra sensação. Um historiador, ele vai olhar para aquela paisagem e ficar imaginando quem chegou primeiro naquele lugar, aquelas casas que ele está vendo foram construídas em que época, um arquiteto de uma outra maneira.
Vejam, o exterior, ele é um espelho do meu interior, dos preparos que eu tenho, das histórias que eu tenho. Então, muitas vezes, estou dando um exemplo da paisagem, mas o ser humano é uma paisagem e a gente se encontra com os seres humanos. Tem gente que é desconfiado demais do outro. Talvez ele tenha feito tantas coisas erradas na vida também que ele acha que todo mundo vai fazer. Aquela história, né? Não me julgue com a sua régua. Não ache que eu sou assim como você. Você olha e começa a julgar aquela outra pessoa porque você está ali. Você está se carcomendo mesmo com as suas irrealidades, com as suas coisas ruins. Então o seu olhar para o outro será um olhar preconceituoso, será um olhar julgador, porque há alguma coisa ruim dentro de você mesmo. Repito, o meu mundo exterior é o espelho do meu mundo interior. Eu posso estar no lugar mais incrível do mundo, que eu sonhei tanto em estar. O meu sonho era ver as muralhas da China, ou meu sonho era ir para a Índia, ou meu sonho era conhecer o Mar Vermelho, meu sonho era ir para Jerusalém. Você pode estar no lugar que você sonhou sempre na vida e profundamente amargurado, porque o seu mundo interior está amargurado. Porque o seu cômodo da felicidade, ele está todo complexo. Tem uma coisa interessante na semana que vem a gente vai falar mais da felicidade na relação com o outro, mas eu quero antecipar uma coisa disso que Epíteto, que é um pensador que a gente já viu, um pensador estoico, né? Fascinante a linguagem de Epíteto. Ele dizia o seguinte: ninguém pode te fazer mal se você não quiser. Ninguém pode fazer mal para você se você não autorizar que esta pessoa faça mal para você. O que significa autorizar que alguém faça mal para mim? Que fragilidades começam a existir em mim para que a opinião do outro domine a minha vida? Não é que a gente deva desconsiderar o que as pessoas pensam da gente. Não. Você ouve críticas, e críticas com amor, elas são bem-vindas. Pessoas que são seus amigos, que te amam, que te dizem coisas bonitas para você melhorar, para você lapidar alguma coisa dentro de você. Mas há algumas pessoas que elas destroem quem nós somos, que elas pisam nos nossos sonhos, que elas destroem os nossos sentimentos, que elas dizem coisas horríveis para a gente. E aí eu entro em depressão, e eu fico mal, e eu fico arrasado, eu fico acabado. A visão de Epíteto é assim: bem, você deu poder para essa pessoa. A sua fragilidade deu força para alguém que não deveria ter essa força. Alguém que te machucou e machucou um tempo, você está acumulando aquela raiva que você tem de alguém, porque esse alguém te tratou dessa maneira e você permitiu. Alguém disse que você não era bonito, não era bonita. E qual é o problema da pessoa achar que você é bonito ou não é bonita? Que poder que você está dando para ele? Quem tem a bula papal da beleza ou da não beleza? Quem pontifica quem é bonito ou quem não é? Mas o jeito que falou para mim, a brincadeira que fez acabou comigo. Não estou defendendo quem faz as brincadeiras, eu só estou refletindo aqui com o Epíteto: ninguém pode fazer mal se você não quiser isso, se você não permitir, se você não autorizar. A gente fala muito hoje das relações tóxicas, né? Está na moda esse termo. É uma relação tóxica e faz mal para mim. Mas por que eu continuo nessa relação? Por carência, minha gente. Deixar uma relação não é uma coisa simples. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. As dúvidas que a gente tem: acabou, isso será que acabou mesmo? Será que eu não deveria insistir um pouco mais? Mas eu lembro quando ela me dizia isso, era tão bom, eu lembro, mas doeu demais, não teve companheirismo, não teve um amor envolvente, não teve prova desse amor. Você fez de tudo, tudo, e não havia reciprocidade nenhuma, perdoou tantas vezes. E aí eu fico martelando com aquilo e permitindo que aquela pessoa faça mal para mim. Por que eu estou permitindo isso? Eu estou dando autorização para isso. Tem uma outra frase linda do Epíteto que diz assim: nada de grande se cria de repente. Nada de grande se cria de repente. A nossa liberdade é algo grande. Conseguirmos nos livrar de alguém que nos
aprisiona, que nos oprime, que nos diminui, não é uma coisa simples. E é grandioso isso. Essa liberdade é grandiosa. Então, quando às vezes a gente percebe que está demorando para a gente conseguir se libertar de alguma coisa que nos aprisiona, tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência com aquilo que você dá conta de fazer naquele momento. Eu contei tantas vezes histórias, né, eu acho que, modéstia à parte, eu sou um bom conselheiro para os meus amigos, né? E às vezes vem vem um amigo, uma amiga e conta uma história, às vezes eu conheço a história, já sofreu uma vez, já sofreu 2 vezes, aí uma amiga, não, eu não vou ligar mais, eu não vou atrás, eu não vou mais atender, eu não vou... E depois de todo aquele derrame de lamentações, de lamúrias e de queixumes, às vezes eu falo assim, faz o que você dá conta. Não cobra tanto assim de você também. O bom seria você conseguir mesmo se libertar. Quanto mais a gente mexe numa ferida, pior fica a ferida. Mais tempo ela demora para cicatrizar. Mas às vezes você não dá conta disso. Você não consegue falar para a sua cabeça, a sua emoção está doendo e essa emoção não consegue permitir que a sua razão assuma o controle. Diga, chega, já deixei me magoar demais. Já deixei fazer comigo o que eu não deveria ter deixado fazer. E por que eu me permito estar nessa situação? Agora veja uma coisa interessante. Eu quero pegar um conceito de Schopenhauer, da obra dele A Arte de Ser Feliz, que eu gosto muito. Schopenhauer é um filósofo fascinante. E Schopenhauer ele diz uma coisa, que muitas vezes a gente é infeliz porque a gente lamenta por aquilo que a gente não tem. A gente acha que é infeliz por causa disso, né? Ah, se eu conseguisse trabalhar em tal lugar, eu seria feliz. Se eu conseguisse essa mulher, eu seria feliz. Se eu conseguisse ter um filho, eu seria feliz. Se eu conseguisse ter uma casa assim, eu seria feliz. Se eu conseguisse passar num concurso assim, eu seria feliz. A visão de Schopenhauer é o seguinte, tente fazer o inverso com você. Tente pensar o que seria da sua vida se você não tivesse o que você tem. Então, por exemplo, eu sou professor, mas o meu sonho é ser professor numa universidade. Eu sou professor numa escola de educação básica e eu quero muito, e eu acho que eu vou ser feliz quando eu der aula numa universidade. Schopenhauer diria assim, pense se você perder as aulas da escola em que você dá. Esquece o que você não tem ainda. Olha para aquilo que você tem e imagina assim, e se eu perder? Aí eu penso assim, nossa, eu queria tanto ser amigo de fulano, e se eu perder o amigo que eu tenho? E se eu perder o meu pai? Se eu perder minha mãe? Pense nas coisas que estão ali junto com você. É tão interessante isso, né? Esses dias eu vi no Twitter, depois eu não achei mais, não sei se foi no Twitter, no Instagram, no Facebook, acho que foi no Twitter, alguém que colocou uma coisa assim, chamada de pai, chamada de mãe no celular. E essa pessoa não deve ter pai nem mãe, dizendo assim, né? Que inveja eu tenho dessas pessoas que podem receber um telefonema do pai e da mãe. Nossa, eu li aquilo e fiquei meio... bagunçou minha cabeça, né? Falei assim, que saudade de... Meu pai, quando faleceu, não tinha celular ainda. Não tinha imagem dele chamando no celular. Mas minha mãe ligando para mim apareceu, mãe. Eu acho que eu pude viver com intensidade com a minha mãe. Me despedi dela. Mas assim, quem tem mãe precisa valorizar o que tem. Imaginar quando eu perder. Se eu perder, quem tem pai precisa pensar nisso, na beleza que é ter pai, que é ter mãe. É claro que o dia que não tiver mais, enfim, a gente vai cicatrizando essas feridas, vai compreendendo essas dores, essas despedidas. Mas, poxa, enquanto eu tenho, eu posso viver aquilo. Enquanto eu tenho aquele amigo que está ali perto de mim, né? Eu não tenho um outro que eu gostaria de ter, eu não tenho um amor que eu gostaria de ter. Eu não tenho, mas eu tenho um amigo incrível que está do meu lado, eu tenho uma amiga incrível que está ali. Eu tenho uma avó que é maravilhosa, eu estou na casa da minha avó pensando no meu namorado que não está me dando. Pensa na sua avó naquele momento. Lembra do que a gente falou da semana passada, quando a gente estava falando de vida interior? Uma das grandes questões da felicidade é colocar plenamente
a nossa intenção e a nossa atenção naquilo que a gente está fazendo. É viver aquilo que eu estou fazendo. Eu dei exemplo, você está tomando café e comendo pão com manteiga. Mastiga aquele pão com manteiga sem pensar em outra coisa naquele momento. Se coloque plenamente naquilo que você está fazendo, na experiência que você está vivendo, né? Isso nos ajuda a um desabrochamento, a um desabrochar, né? A um desabrochamento individual, a um desabrochar da nossa dimensão humana. Eu preciso vencer um pouco os meus pessimismos e abraçar os meus otimismos. Há muitas pessoas que passam pela vida e vendo só as coisas ruins o tempo todo, é pessimismo. Vai dar errado, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu preciso... Vamos voltar a essa palavra cômodo da felicidade, porque eu acho que é uma palavra que pode... É um conceito que pode nos ajudar muito. Esse cômodo da felicidade, ele é como se fosse um ponto fixo da felicidade. Imagina que eu tenho um ponto de felicidade, um cômodo. Esse é o meu cômodo da felicidade. Este meu ponto fixo da felicidade, ele pode subir, ele pode descer. Como um cômodo da minha casa, ele pode estar limpo, muito agradável, subiu, e ele pode estar sujo, pode estar ruim, desceu. Nesse cômodo, nesse ponto da felicidade, eu preciso pensar assim, há algumas coisas que podem acontecer comigo que vão elevar o meu ponto da felicidade. Então, eu estou esperando muito passar num concurso, passei no concurso, elevou a minha felicidade. Eu estava louco para comer um bolo e aí eu fiz esse bolo, elevou naquele momento a minha felicidade. Eu queria uma promoção e eu consegui a promoção, elevou a minha felicidade. Eu respeito muito uma pessoa e eu queria muito o elogio daquela pessoa, ela me deu aquele elogio, elevou a minha felicidade. Eu queria muito ir a um show de alguém e aí elevou a minha felicidade. Eu estava com medo de estar com Covid, porque eu estava num lugar que a pessoa falou para mim que esteve, embora eu tivesse tomado todo o cuidado, aí eu fiz o exame, deu negativo, elevou a minha felicidade. Vejam, eu tenho vários elementos que puxam para cima esse ponto da felicidade, esse ponto fixo da felicidade, esse cômodo da felicidade. E eu tenho o contrário, eu tenho coisas que me puxam para baixo. Aí eu vou do outro lado. Eu queria muito estar com negativo no Covid, eu estou positivo, eu vou ter que ficar 14 dias, parado, estou com medo dos sintomas e tal. Eu queria ter passado no concurso, não passei no concurso, estou frustrado com aquilo. Eu queria receber um sim, recebi um não. Esse não me fez muito mal, embora o não seja algo profundamente educador na vida de uma pessoa, mas no momento em que eu recebi esse não me fez muito mal. As frustrações, elas vão me colocando para baixo nesse cômodo da felicidade. Então a vida é isso, né? Altos e baixos. Você vai ter um monte de coisa legal para celebrar e um monte de coisa ruim para lamentar. Mas como é que eu faço então? Eu vou ficar vulnerável assim? É tão complexo que eu não posso chegar num cômodo e ficar ali todo, cheio de aconchego no ponto em que eu estou, no cômodo em que eu estou? Eu não vou conseguir fazer isso? É um exercício, é um hábito constante, é um refletir o tempo todo para que eu compreenda as duas coisas. Esse sim que eu recebi, ele não vai ficar para sempre. Essa margem bonita do rio da minha vida, que eu estou contemplando agora, não vai ser sempre uma margem bonita. E a margem feia também não será sempre uma margem feia, é um curso. Eu estou no curso do existir humano. E nesse cômodo da felicidade eu tenho que perceber que eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio em que eu não dê autorização para que as frustrações roubem a minha paz. Para que as frustrações me diminuam, me coloquem para baixo. E ao mesmo tempo é um exercício de não permitir que as minhas conquistas me transformem numa pessoa arrogante. Porque eu preciso compreender primeiro que as conquistas, ganhei um prêmio literário, agora o meu ponto de felicidade está lá em cima, o meu cômodo da felicidade está exultante.
É um prêmio, que é um resultado do seu trabalho, da sua produção, feita com muitas pessoas que te ajudaram a chegar até ali. Celebre isso, mas com humildade. Conquiste isso com humildade. Queria muito comprar essa passagem aqui a navio para ir, né, nessa viagem. Que coisa ótima, né, que eu consegui isso. Com humildade. Há outras pessoas que não conseguiram, com humildade. É tão bonito eu pensar das conquistas que eu tenho na minha vida e como essas conquistas, elas não dependeram só de mim. Elas podem ser compartilhadas com outras pessoas. Aliás, é muito triste eu não ter alguém para abraçar e celebrar a vitória que eu tive naquele momento, a conquista que eu tive naquele momento. O cômodo da felicidade, minha gente, pode virar um incômodo. Eu posso ser um incômodo para mim mesmo. Eu posso ser tão chato comigo mesmo. Eu posso reclamar tanto que eu fico incomodado comigo mesmo. Eu não me aguento mais. Eu não aguento ouvir a minha voz, eu não aguento, né, entender quem eu sou, eu não me aguento mais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, não é a lua. É uma luz que está refletindo lá. O luar daqui é lindo. Alguém disse assim, olha a lua atrás. Eu vi por acaso aqui. Eu acho que não é a lua, deixa eu ver. Não, não é a lua. Uma paisagem linda, mas a lua não está lá ainda. Daqui a pouco ela aparece, às vezes ela chega mais cedo, né? A gente, quando falou sobre felicidade, eu falei para vocês de uma coisa que eu acredito muito na discussão de felicidade, que é sobre o ordinário e o extraordinário da vida. A felicidade, ela mora no ordinário, no todo dia, não no extraordinário, naquilo que acontece de vez em quando. O extraordinário é um perfume no cômodo da minha felicidade, mas eu tenho que acostumar com o meu cheiro cotidiano. Eu não tenho esse perfume, né, tão fascinante para colocar todos os dias. Eu preciso me acostumar com o perfume da minha alma, com o cheiro de quem eu sou, dos tombos que eu levei, das cicatrizes que eu tenho, das rugas que eu tenho, das marcas que eu tenho. Tudo isso vai compondo essa beleza, essa leveza que é a minha felicidade. Eu queria pegar uma coisa aqui com vocês. Depois eu vou voltar um pouco para Schopenhauer, mas é muito interessante e eu falo e fico tentando ler um pouquinho assim das coisas que vocês colocam. Se a felicidade ela é eterna ou não, né? E o nosso amigo Vinícius de Moraes, numa música linda, que ele começa dizendo: tristeza não tem fim, felicidade sim. Aí você fala assim, então para o Vinícius a felicidade tem fim, a tristeza que não tem fim. Então a felicidade, né, são momentos só, o resto é tudo tristeza. Eu não sei se era essa a intenção do poeta ao dizer isso, se ele estava brincando com as palavras, se ele estava valorizando aqueles instantes de felicidade em que eu vivo, se ele estava chamando atenção até para que nesses instantes de felicidade, para que eu pudesse no instante encontrar a eternidade. Um dos versos que eu acho mais bonito dessa música diz assim: a felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Não é lindo isso? Gota de orvalho numa pétala de flor. Olha que bonito. Você vê aquela flor linda e o brilho daquela gota de orvalho que está aí. Olha a delicadeza, olha a gentileza, olha a beleza disso. E aí, de repente, naquela delicadeza daquela gota de orvalho, ele vê a felicidade. Só que ela cai como uma lágrima de amor. E uma lágrima de amor é uma coisa ruim? Eu posso ser feliz chorando de amor? Posso. Porque a felicidade e a tristeza não são brigadas. Eu posso ser feliz e triste ao mesmo tempo.
Eu posso não estar eufórico, eu posso estar mais fechado em mim mesmo. Eu posso querer ficar quietinho no meu tal cômodo da felicidade e estar triste, porque eu estava namorando e não deu certo. E isso dói um pouco em mim, e aquelas lembranças ainda me incomodam. É uma gota de orvalho que cai como uma lágrima de amor. E eu estou sofrendo por essa lágrima de amor. Mas o que é melhor? A gente chorar de ódio, de raiva, ou chorar de amor? E às vezes você pensa assim, ué, mas estou sofrendo tanto por ela e ela não está sofrendo por mim. Isso não é amor. Você está sofrendo porque você está sofrendo, porque você ama. O sentimento dela é ela com ela, não é seu. O meu sentimento aqui agora é essa gota de orvalho que cai como uma lágrima de amor. E é pensar nas coisas lindas que eu vivi, que eu gostaria de continuar vivendo, mas que não depende de mim isso. Não depende. Às vezes é outra pessoa que tomou a decisão e eu vou ter que compreender aquela decisão. O que eu vou fazer? E vai chegar um dia em que eu vou abrir a janela do meu quarto, da minha alma, dos meus sentimentos, e aquela dor que me incomodava, ou aquela pessoa que ocupava grande parte do meu pensamento, não está ocupando mais. E eu falei assim, nossa, que alívio. Agora, eu sofri e fiquei aliviado sendo feliz nas duas situações. Porque eu sofri com dignidade, eu sofri com altivez, eu não fui enlouquecer outra pessoa, eu não fui descobrir se ela está com alguém, eu não fui ameaçar o outro namorado dela, que não sei o que, outro namorado, não sei o que, eu não fiz isso. Por quê? Porque é isso. Estou partido, quem eu amo partiu, para mim foi um desperdício, para ela não, e eu compreendo isso, mesmo doendo dentro de mim. É o luto do amor. É o luto do amor, é isso que faz com que o romantismo seja tão bonito. O triste é você usar as pessoas e jogar fora e falar assim, eu não quero mais ter sentimento de ninguém, porque eu já sofri de amor, nunca mais quero sofrer, então eu não quero mais estar com ninguém, né? Não sei se esse é o melhor caminho. Não sei se achar que... É como amizade, né? Eu já fui traído por amigos. E aí? Tenho amigos maravilhosos hoje. Sofri por aqueles que me traíram, por confiar em pessoas que eu jamais imaginava que pudesse me trair. Talvez na cabeça deles eles nem traíram, e mais de uma vez. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui já teve essas histórias de confiar em pessoas e de repente você fala assim, meu Deus, não é possível, né? Mas o que você faz? Você vai trancar as portas da sua alma e impedir que outra pessoa entre, que outro amigo entre, que outro amor entre? Você vai ficar blindado, né? Não sei. Eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que o caminho mais bonito é você prosseguir acreditando na beleza destas relações de amor, nesse cômodo bonito que você pode ter dentro de você mesmo. Olha o que diz o Schopenhauer. O que temos dentro de nós é o essencial para a felicidade humana. O essencial está dentro de nós. Eu posso me perfumar com o exterior. Claro, eu disse para vocês que eu estou escrevendo um romance e vim ficar em Campos do Jordão, assim, aproveitando as férias de universidade e tal, para ficar escrevendo. A paisagem daqui, né, da montanha, ela é profundamente inspiradora. Então, é um exterior que ajuda o meu interior. Mas se eu estiver atormentado, não adianta essa paisagem toda, porque eu não terei olhos de ver. Eu escrevi, né, essa experiência que eu estou tendo aqui, já tive em vários lugares, por exemplo, Pedagogia do Amor, eu escrevi em Salvador. Fiquei um mês em Salvador escrevendo a Pedagogia do Amor. Era incrível. Salvador, aquele cheiro de mar de Salvador, a cultura das pessoas, né? Eu acordava cedo, ia correr, depois escrevia até a hora do almoço, almoçava, descansava, escrevia até perto da noite e alguma manifestação cultural. Salvador é uma cidade cheia de manifestações culturais, né? E aí eu tive essa experiência incrível, mas não adianta, se eu tivesse mal, não sairia nada. Eu escrevi 3 livros infantis juntos no Rio de Janeiro, mesma coisa.
né? Cidade toda inspiradora. Escrevi muitos livros em São Paulo. Hoje é aniversário dessa cidade que eu amo tanto, que é São Paulo. Uma cidade tão rica de possibilidades e ao mesmo tempo uma cidade tão injusta, uma cidade com muros ainda que separam uma parte pobre de uma parte rica, né? Desafiadora. Mas estou dizendo tudo isso para compartilhar com vocês essas experiências de que o nosso existir, o nosso viver humano, me lembrei que eu escrevi um livro em Florianópolis, também eu vi alguém de Florianópolis, Mulheres de Água, eu escrevi em Florianópolis, né? Sempre quando dá, alguns livros, na maior parte eu escrevi em São Paulo, trabalhando ao mesmo tempo, mas quando eu conseguia, junto com as férias, né, fazer isso, eu escolhi algum lugar que eu ficasse mais quieto e tal, e deixasse, né, viver um pouco com essas palavras, com essas experiências, né? Os primeiros livros, aliás, eu escrevi perto aqui de Campos, que é a minha cidade onde eu nasci, que é Cachoeira Paulista, né? Ceará, já tive muitas vezes no Ceará também, dando palestras, né? Bem, então eu queria pegar esse conceito dele, né? O que temos dentro de nós, diz o Schopenhauer, é o essencial para a felicidade humana. Volta para aquilo que a gente falou na semana passada, vida interior. O que está dentro de mim. E por isso eu tenho que limpar esse cômodo da felicidade. Olha Rousseau dizendo nessa mesma linha: em vão buscaremos ao longe a felicidade se não a cultivarmos dentro de nós. Esse cômodo, minha gente, da felicidade tem que estar limpo. Não acumule sujeiras dentro de você. A gente já falou de banho de alma, hoje a gente está falando do cômodo. Para misturar o cômodo com o incômodo, nós damos autorização a outras pessoas que nos incomodem. Nós damos autorização para nós mesmos, para que nós sejamos incomodados com coisas que não deveriam ocupar tanto o nosso tempo. Na semana que vem a gente vai falar da relação de pessoas. O que essa felicidade tem a ver com o outro na minha vida? Mas a gente já começou pensando nisso. Mas dentro dessa visão, que eu queria que vocês pensassem nesse cômodo e nesse incômodo, aquela frase, aquela expressão, né, que às vezes é meio agressiva, né, os incomodados que se mudem, mas eu tenho que falar isso para mim mesmo. Eu estou incomodado com isso, eu preciso me mudar. Eu tenho que mudar a mim mesmo. É um incômodo que está dentro de mim. Eu estou incomodado do lugar em que eu estou incomodado. Se o incômodo for daquele espaço mesmo, não for algo interno, eu preciso compreender que coisas estão acontecendo comigo e que estão me levando a esse pessimismo, a esse derrotismo. Não é que a gente esteja num tempo em que as coisas estejam fáceis, né? A gente está numa crise de saúde, numa crise política, numa crise de emprego, numa crise econômica. Então, não é que a gente tenha ingenuidade de falar assim, vou acordar feliz e tudo bem. A felicidade não é uma alienação, não é isso que é felicidade. A felicidade é um compromisso, né? É uma responsabilidade do existir. Para mim, um dos momentos em que a palavra felicidade aparece com mais dor e com mais força é numa carta que a Cecília Meirelles escreve, né, um amigo português, ela que sofreu muito na vida, muito. O pai morreu antes dela nascer, 3 meses antes, a mãe morre quando ela tinha 3 anos de idade, a avó cria, ela tem toda uma vida de dor, e aí ela volta de Portugal, né, um momento da vida dela com o marido dela português, e esse marido se mata na casa dela, em que ela tinha as 3 filhas. A dor dessa mulher, e ela escreve uma carta dizendo que ela tem um pacto com a vida. Ela tem um contrato, melhor dizendo, ela não usa a palavra pacto, usa contrato. Eu tenho um contrato com a vida e com a felicidade. A dor que eu tenho, diz ela, é imensa. Imagine uma mulher sabendo que, né, uma mulher vivendo o seu marido desistir da vida. E ela demorou muito para fazer, ele desistiu de mim, talvez ele não tenha desistido dela, ele desistiu da dor dele, ele não deu conta da dor que ele tinha. Mas ela fez um contrato com a vida, e um contrato com o viver, e um contrato com a felicidade. Então, nos momentos de maior dor em que a gente está vivendo, nesses momentos é que esse contrato do existir é mais importante. No momento em que a sua ferida grita mais forte,
é que você tem que olhar para você mesmo e falar assim, como é que está o meu cômodo de felicidade? Como é que eu limpo esse cômodo para não estar tão incomodado com a existência? É isso, minha gente. Deixa eu mandar um beijo para vocês aqui. Acho que é isso que eu queria falar com vocês. Terminando com essa... A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Que coisa linda, né? Deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal. Vou começar com o Face, depois vou pro Insta. Algumas pessoas colocaram as cidades, né? É legal quando vocês colocam a cidade aí, porque eu mando um beijo pra cidade também. Vamos lá aqui. Felipe Antunes, obrigado, Felipe, pelo carinho. Vera Barbosa, obrigado. Adélia Brito, beijo pra você. Neidinha, Gabriele, minha sobrinha amada, Rosângela, minha cunhada. Oh, a família tá prestigiando aqui hoje, coisa linda. Maria Cássia, obrigado. Divinópolis, Itamar, Divinópolis, terra da genial Adélia Prado, essa poeta da leveza. A Geisa de Porto Velho, já tive em Porto Velho também. Marlene de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Claudinéia de Osasco. Mariana Batalha, educadora de São Paulo. Sou apaixonado por essa mulher, né, Mariana? De longos tempos. Miriam, obrigado, gratidão. Lúcia de Aracaju, Genilza de Maceió, Heloísa de Goiânia, Eliana de Campinas, Yolanda de Belo Horizonte, Helder de Aracaju, a Orla linda de Aracaju, né? Maceió também. Verinha, obrigado. Estive em Aparecida faz algum tempo, quando você deu uma palestra, obrigado, obrigado. Carpina, Pernambuco, Jacobina também tive aí, pessoal do Rio, Brasília, e hoje um beijo especial para São Paulo, essa terra que me acolheu com tanto amor, né? Cheguei em São Paulo cheio de inseguranças para fazer faculdade, para fazer mestrado, cheio de medo, essa cidade imensa, e hoje eu me sinto tão inteiro em São Paulo, né? Obrigado aqui, o povo de São Paulo acompanhando. Beijo para vocês. Semana que vem a gente continua falando de felicidade aqui.